Anatomia microcirúrgica dos ventrículos. Aula apresentada pela professora doutora Carolina Martins, no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo. Bom, então hoje a aula é com a doutora Carolina Martins, a aula sobre anatomia microcirúrgica dos ventrículos. A doutora Carolina é uma das fellows do Dr. Houghton, e atualmente ela é professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco e diretora de ensino e pesquisa do Hospital Metropolitano Oeste Pelópita Silveira. E vamos dar início à aula, então. Obrigada, Leila. Boa tarde a todos. É uma felicidade para mim estar aqui. É uma alegria responder esse convite de três pessoas que são muito queridas para mim e que poderiam perfeitamente estar dando essa aula, certamente muito melhor. Eu digo isso aos residentes da USP, particularmente porque existe uma frase em inglês que a gente não tem muita tradução em português, que é take it for granted. Quando as pessoas estão junto da gente, a gente geralmente take it for granted. Vocês têm três grandes cirurgiões e anatomistas junto de vocês, que me deram um presente para falar de um tema que está no centro do interesse deles, e eu agradeço essa oportunidade. Eu sempre começo minha aula agradecendo, eu tenho muita gente para agradecer, essa lista nunca acaba. Eu agradeço as pessoas que estão no hospital, vendo os pacientes quando eu não estou lá, estou aqui com vocês me divertindo, falando de anatomia e de cirurgia, das pessoas que estão na universidade ou com os alunos, dos nossos amigos que me ensinam sempre, e sempre do professor Houghton, que mudou a minha vida quando me deu uma oportunidade de ir para o laboratório. A gente vai falar hoje sobre a anatomia microcirúrgica dos ventrículos, e como o Eduardo me pediu alguma coisa bem informal, eu realmente vou falar bastante, que é uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu vou me soltar um pouquinho e falar bastante, porque os ventrículos merecem, né? Os ventrículos são cavidades em formato de C, que circundam essa região que foi especificamente tirada daqui, que é o tálamo, tem relações com os sulcos e giros, com a vasculatura, com outras partes do sistema ventricular e cisternal, com os ossos do crânio, então com muitos elementos que a gente precisa incorporar, introduzir, para construir o nosso mapa tridimensional, alimentar esse navegador que existe entre as nossas orelhas. Dr. Houghton sempre falava isso, o melhor neuronavegador que existe está entre as nossas orelhas, então a gente tem que alimentar esse neuronavegador, particularmente quando a gente trata dos ventrículos. Então, eu queria começar com uma coisa que é muito familiar para todo cirurgião, que é a superfície lateral do cérebro. O pai de Eduardo, o professor Guilherme Ribas, tornou essa superfície muito fácil para a gente, quando ele falou do plano diretor da superfície lateral. O doutor Guilherme, ele explica para a gente que esse plano lateral é baseado no sulco central, por dois giros oblíquos. Esses dois giros oblíquos são o lobo central, que separam a região frontal dividida em três giros mais horizontais, superior, médio e inferior, de uma região mais posterior, também mais horizontal, os lóbulos parietal superior e inferior. O lóbulo parietal inferior formado por dois giros, o primeiro deles é o giro angular, que está relacionado com a parte mais ascendente do ramo posterior da fissura lateral do cérebro, está relacionada a essa área com o giro supramarginal, é a primeira parte do lóbulo parietal inferior, enquanto que a parte mais posterior, mais próxima do lobo occipital propriamente dito, é o giro angular, que tem relação com esse sulco, o sulco temporal superior. Então o giro angular está em cima desse sulco, e angular e supramarginal formam essa região do lóbulo parietal inferior. Já na região, no plano diretor da superfície lateral, a gente tem três giros na superfície lateral do lobo temporal, giro temporal superior, médio e inferior, separados por dois sulcos, temporal superior e temporal médio. Então, muito fácil organizar
E por isso a gente vai começar por aqui, porque a gente conhece bem o giro frontal inferior, é ele que está mais relacionado com os ventrículos na profundidade, com o corno frontal e parte do corpo. Já a porção mais inferior do lóbulo central, aquele giro subcentral que liga o giro pré com o giro pós, está relacionado com essa região de transição entre o corpo e o átrio. O átrio propriamente dito está relacionado com a região do giro supramarginal e o giro temporal médio relacionado, por sua vez, com o corno temporal. É possível a gente tanto aprofundar essas relações no sentido dos ventrículos, como a gente superficializar essas relações, trazendo essas relações para as suturas da superfície lateral agora do crânio, não só suturas, mas reparos importantes, como a linha temporal superior, que é onde o músculo temporal se insere nessa superfície. Então, a gente tem a sutura coronária, a sutura escamosa e a lambidoide, e se a gente relacionar isso com os giros que a gente acabou de mencionar, que estão relacionados com o sistema ventricular lateral, a gente vai ver que o giro frontal inferior e, portanto, corno frontal e corpo estão entre a linha temporal superior e a escama temporal, que o átrio e, portanto, o giro supramarginal estão numa região que se aproxima da porção horizontal, do encontro da porção horizontal da linha temporal superior com sua porção vertical. Então, onde essas duas porções se encontram, a gente refere o átrio, e se a gente pensar que o giro temporal médio leva a gente para o corno temporal do ventrículo lateral, quando a gente olha os ossos, a gente vai ver que esse corno temporal está enclausurado, aprisionado dentro do relevo da sutura escamosa e, por isso, bem relacionado com o osso temporal. Então, é possível a gente dissecar a superfície lateral do cérebro, removendo esses giros que a gente falou, correlacionar as partes do ventrículo com as estruturas ósseas agora superficialmente, criando uma noção, alimentando uma visão uma visão de raio-x, em que a gente se apoia numa estrutura para encontrar outra. E o que a gente quer fazer, na verdade, é ser capaz de olhar para a cabeça do nosso paciente e ver os ventrículos. Se a gente está no começo dessa seara, e eu digo que essa é uma seara da vida, uma forma útil, talvez, de começar, seja entender que existe área que não está associada a ventrículo e área que está associada a ventrículo. Isso é útil, por exemplo, quando a gente está julgando uma lesão no crânio. Essa lesão no crânio passou no ventrículo? Não passou no ventrículo? Se a gente souber esse conceito geral, talvez seja um bom ponto para a gente iniciar. Esse conceito geral parte do princípio de que a área que tem ventrículo no cérebro, na cabeça do nosso paciente, ela está constrita a um plano coronal que passa na altura do processo zigomático do osso frontal, então 0 centímetros a partir desse reparo, 2 centímetros acima da porção horizontal do zigoma. Esse seria o limite inferior dessa área, vamos dizer, ventricular. O limite superior dessa área seria 6 centímetros acima do zigoma. Vejam que corresponde aproximadamente à região da linha temporal superior. E um relevo, um outro plano coronal, que está 4 centímetros adiante da sutura lombidoide, logo atrás da orelha. E se a gente pensar 0, 2, 4 e 6 no sentido horário, a gente já olha para a cabeça do nosso paciente, vê ventrículo ou não vê ventrículo. Quando a gente vai detalhando essas relações anatômicas agora com os giros, a gente consegue começar a refinar a nossa visão de raio-x, a gente consegue refinar as partes do ventrículo que estão nessa área, ou nessa zona, digamos, ventricular, e a gente passa a tornar isso mais superficial e a gente começa a aprimorar a nossa visão de raio-x da cabeça do nosso paciente. Então, a gente começa na superfície lateral, porque ela é bem conhecida de nós todos, mas às vezes a gente se aprofunda um pouquinho na superfície lateral. Às vezes não, na verdade isso é bem frequente, que a gente coloque a superfície lateral numa posição cirúrgica, que a gente use a fissura lateral do cérebro, que a gente abra a fissura silviana, que a gente entre na cisterna silviana. Isso é quase que o nosso dia a dia. Então, quando a gente chega nessa região, como é que a gente vê o ventrículo? Onde é que está o ventrículo?
Qual é a nossa orientação inicial? Aqui, a nossa orientação inicial anatômica tem que ser para a primeira descrição desse lobo, que fica, que a gente expõe quando abre os lábios da fissura silviana, da fissura lateral do cérebro, que é a ínsula. O nome ínsula significa ilha, e essa dissecção é muito feliz em mostrar que a ínsula é realmente uma ilha, porque ela está cercada de LCR por todos os lados. As relações da ínsula com o sistema ventricular não são iguais para cada área da ínsula que a gente examina. Por exemplo, se a gente examinar os giros curtos da ínsula, os giros anteriores, eles vão estar relacionados ao corno frontal e corpo do ventrículo lateral. Já os giros longos da ínsula, a porção mais posterior da ínsula, que em geral está coberta pelo opérculo temporal, está relacionada com aquela transição entre corpo e átrio. E a gente pode mesmo ver que, na verdade, se a gente usa a nomenclatura da ínsula, a gente tem o ápice da ínsula, onde todos os giros e sulcos da ínsula se encontram. Essa é a porção que a gente primeiro vê quando abre a fissura silviana, ela é mais superficial. Se a ínsula é uma ilha, aqui talvez seja o cume do vulcão dessa ilha, então o ponto mais longe do sistema ventricular, e o ponto mais perto do sistema ventricular é o vale, é o limite da ínsula com o opérculo, são os sulcos limitantes anterior, superior e inferior da ínsula. Particularmente os pontos onde esses sulcos limitantes se encontram. Onde o sulco limitante anterior encontra o superior, a gente tem o istmo anterior, o ponto insular anterior. Onde o sulco limitante superior encontra o inferior, a gente tem o istmo posterior, ou ponto insular posterior. E se a gente observa novamente aquela dissecção, a gente vai ver que esses dois pontos, os istmos, são os pontos onde a ínsula está mais próxima do ventrículo. Mais próxima não significa totalmente seguro, né? A gente dizer que uma coisa é possível não significa dizer que a gente deve fazer. Mas se a gente tiver que escolher um local para acessar o ventrículo quando a gente está expondo a ínsula, o sulco limitante anterior seria talvez mais seguro do que o istmo. O istmo anterior seria mais seguro do que o istmo posterior, porque o istmo anterior está relacionado ao braço anterior da cápsula interna, enquanto que o istmo posterior está mais relacionado ao braço posterior, portanto, mais fibras do trato córtico espinhal. Então, a gente já olha a ínsula agora de um jeito diferente, a gente já olha como ilha, a gente já sabe onde é que a gente está mais longe do ventrículo, onde a gente está mais perto, mas não é somente isso. A gente falava que para chegar na ínsula a gente abre o opérculo, fronto-órbito parietal, a gente também abre o opérculo temporal, e a gente dizia que o opérculo temporal parcialmente obstrui ou oclui da visão inicial os giros longos da ínsula. Esse opérculo temporal, ele é bem visto nesse corte, quando a gente faz um corte em metade do hemisfério, ele tem uma relação diferente, o opérculo temporal, entre plano temporal e plano polar. O plano polar está mais diretamente relacionado à ínsula, enquanto o plano temporal ele é retroinsular. Esse plano temporal ele é formado, em geral, por 2 a 3 giros, chamados giros temporais transversos. O giro temporal transverso anterior também é chamado giro de Herschel. Essa é a área cortical primária da audição, é um giro oblíquo, então as relações da sua parte mais lateral são distintas da sua parte mais medial. A parte mais medial, ela aponta para o átrio e é também uma estrutura de referência. Quando a gente está abrindo a fissura silviana, a gente pode se guiar pelo encontro da porção mais posterior do giro de Herschel, lá junto da ínsula, como um indicador de que o átrio está bem próximo de nós. Uma outra estrutura que a gente pode usar de reparo nessa área é quando o último ramo da artéria cerebral média deixa de ter relação com a ínsula, termina o seu segmento M2 ou insular e passa a ter o seu segmento M3, faz aquela curva, o hairpin turn. Esse último ramo, na angiografia, ele é chamado de ponto silviano, Sylvian point,
e o ponto silviano, ele também aponta para a região do átrio. Então, mesmo quando a gente não tem opérculo, mesmo quando a gente está olhando uma arteriografia, ou até uma arteriografia em AP, a gente tem uma boa correlação com o sistema ventricular, e nesse caso com o átrio. Bom, começamos pela superfície lateral, mas a gente precisa também olhar a visão superior do cérebro e sua relação com o ventrículo. É essa visão superior, e particularmente a visão superior do crânio, considerando a sutura sagital e a sutura coronal, que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai fazer uma ventriculostomia, colocar um catéter no ventrículo, ou quando a gente planeja uma entrada no sistema ventricular com um endoscópio. É também nessa visão de cima do crânio, visão superior, que a gente se apoia quando a gente vai fazer uma entrada interhemisférica para a porção anterior dos ventrículos laterais ou até do terceiro ventrículo. Então, essas relações são muito importantes a gente manter. Então, quando a gente olha para a cabeça do paciente nessa posição, a gente deve lembrar que no plano diretor, os giros oblíquos são o lobo central, pré e pós-central, com o sulco central. A partir daí, a gente tem giro frontal superior, médio e lá para baixo inferior. A gente tem que lembrar que o sulco frontal superior, ele deixa aquela marca que é o ômega, a área motora da mão e sensitiva da mão no giro motor e sensitivo, e a relação desses giros com o ventrículo é fácil antecipar. O giro frontal superior, ele está relacionado com o corno frontal e o corpo, particularmente com o corpo, a área motora suplementar, então aquela região mais posterior do giro frontal superior está relacionado com o corpo do ventrículo, enquanto que o lobo central tem mais relação com o átrio. Se a gente olha essa mesma superfície agora, acrescentando elementos ósseos, onde a gente possa apoiar nossas relações, a gente vai ver que nessa superfície, ou nessa visão, uma estrutura muito importante é a sutura coronária. A gente sabe que do násium para trás, a sutura coronária se localiza a mais ou menos 13 centímetros. 13 centímetros na minha mão eu encontro entre o indicador e o polegar, então é fácil para mim colocar a minha mão no násium do paciente ou na glabela e ter uma boa noção da sutura coronária quando ela não é palpável. A sutura coronária, ela está num plano, vejam que ela gradualmente migra anteriormente, da mesma forma que faz o lobo central. O lobo central, ele tem essa inclinação de medial para lateral, a sutura coronária também, mas existe um trecho da sutura coronária, especialmente os primeiros 3 centímetros, que é bem paralelo a esse plano coronal, e esse plano coronal está entre os limites do corno frontal e do corpo ventricular. É esse reparo que a gente usa em cima da coronária ou com o lábio do nosso trépano, imediatamente tocando essa sutura, a 3 centímetros da linha média ou da sutura sagital, que a gente usa para encontrar a transição entre corno frontal e corpo. A gente não deve perder a noção que a gente acabou de ganhar com os sulcos e giros, que se a sutura coronária, assim como o lobo paracentral, se inclina anteriormente, o giro pré-central, o giro motor, ele se torna bem anteriorizado, e cerca de 3 centímetros lateral à linha média, a gente está só a 1 centímetro de iniciar o giro motor. Então, esse forame ele pode ser mobilizado nessa área, mas não muito posteriormente, ou então a gente pode ter uma inadvertida lesão da área motora. A gente falou que esse plano coronal que passa na sutura coronal está no nível do limite entre o corno frontal e corpo. Esse limite é dado pelo forame interventricular, pelo forame de Moro. Se a gente continua nesse plano coronal sem acompanhar a sutura coronal que se inclina anteriormente, mas sendo bem estrito nesse plano coronal, a gente vai ver que esse plano também serve para identificar um outro limite do ventrículo importante, que é o ponto coroideo inferior, lá no corno temporal, e todo o resto do sistema ventricular. Quando a gente olha para o crânio do paciente na visão superior, a gente deve entender que está atrás da sutura coronal. Então, um reparo bem útil, bem importante, de uso prático diário. Então, falamos da superfície lateral, falamos da superfície superior. O que é que a gente pode dizer da superfície basal? A superfície basal a gente sabe que tem 2 andares, um andar mais superior, que é dividido por um sulco longitudinal em giro reto e giros orbitais laterais a ele,
Esses giros laterais orbitais, eles são organizados por um sulco no formato de H. Esse sulco é o sulco orbital, e esse H, ele se relaciona com a divisão dos giros orbitários. Então, o giro orbital posterior, o giro orbital medial e o giro reto, eles têm relação com o corno frontal do ventrículo lateral. Enquanto que no andar mais inferior da superfície basal, que é dividido novamente, assim como a superfície lateral do lobo temporal, em 3 giros por 2 sulcos, a gente tem o giro paripocampal com o unco, a gente tem o fusiforme e o giro temporal inferior, divididos pelos 2 sulcos, que é o sulco colateral e o sulco occipito temporal, são os 2 giros mediais, paripocampal e fusiforme, que estão relacionados com o corno temporal nessa região. É possível a gente confirmar isso. Leila trabalhou muito com o lobo frontal na tese dela, ela mostrou para a gente os limites anteriores do sistema ventricular. O sistema ventricular lateral, o limite mais anterior dele é o joelho do corpo caloso. O joelho do corpo caloso e aqueles giros reto, orbital medial, orbital posterior, eles estão relacionados com o terço mais posterior da superfície basal, da base anterior, e são a relação do sistema ventricular com essa superfície basal com a base do crânio. Já a gente pode investigar a relação da parte temporal com o sistema ventricular quando a gente remove, assim como a gente fez de um lado com o outro, os giros, e a gente vê que o unco, o giro paripocampal e o fusiforme estão relacionados com o teto do corno temporal que a gente manteve aqui. Se a gente recolocar esse lobo temporal na base do crânio, como a gente fez aqui, então o lobo temporal e o corno temporal estão recolocados na base do crânio, a gente entende que, assim como lá em cima no corno frontal, na superfície lateral do cérebro, era a região mais medial, o giro frontal medial, que se relacionava aos ventrículos, aqui também é o terço mais medial da base do crânio, que se correlaciona com o corno temporal. E se a gente observar, sentado na fossa média, a gente vai ver que a parte mais anterior do corno temporal está relacionada com a fossa média, enquanto que a região mais posterior do corpo e o átrio já estão sentados naquela parte da fossa média que não é relacionada aos ossos, mas relacionada ao tentório. E a estrutura que melhor sinaliza essa transição entre fossa média óssea e fossa média tentorial, e, portanto, entre essas 2 áreas do corno temporal, é o sulco petroso superior. A gente pode explorar essa relação dos ventrículos com a base temporal, quando a gente vê uma dissecção dessa forma, a gente manteve a base óssea e tentorial da fossa média aqui, a gente vê aqui o sulco petroso superior, a gente realizou um corte sagital ao longo do corno temporal, a gente está vendo a cabeça do hipocampo e a eminência colateral, que corresponde ao sulco colateral, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho deles, e a gente vê que é a porção mais anterior do corno temporal que se relaciona com a fossa média óssea, enquanto que a parte mais posterior e a transição com o átrio estão relacionadas, estão sentadas realmente em cima do tentório. Se a gente explora um corte coronal nessa região, a gente, de novo, vai ver que o sulco colateral, ele separa o giro paripocampal do fusiforme, ele é um sulco completo, assim como o sulco calcarino, o conceito de sulco completo é importante de se ter. O sulco completo, ele é um sulco que é tão profundo que deixa uma marca no epêndima ventricular, então é o sulco colateral que determina a presença da eminência colateral no limite do assoalho do corno temporal. Então, ele está relacionado a essa estrutura, é lateral ao hipocampo, enquanto que o sulco occipito temporal, ele não tem relação com o ventrículo, ele está localizado mais lateralmente ao ventrículo, e quando a gente identifica o sulco occipito lateral, significa que o sistema ventricular ainda é medial à nossa posição. A gente faz isso, por exemplo, se a gente inverte essa visão, olha de novo um corte coronal, mas agora a gente está olhando de trás para diante, a gente está vendo
o sulco petroso superior nessa região, o tentório foi removido, a gente está vendo a base, o lobo temporal basal nessa área, o corno temporal, transição com o átrio, está aberta aqui, e a gente vai ver que esse relevo do assoalho, da base da fossa média, que é a eminência arqueada, quando ela se aproxima, no ponto que ela mais se aproxima do sulco petroso superior, ela tem relação com o sulco occipito temporal. Então, quando a gente vem dissecando e a gente encontra a eminência colateral, significa que para cima, tudo que é ventrículo vai estar medial à nossa posição. Então, permite uma orientação instantânea em relação ao sistema ventricular. Todas essas relações, relações com os sulcos e giros e com os ossos, em cada superfície do encéfalo, elas são primordiais no entendimento de lesões, de como elas envolvem o sistema ventricular ou como a gente pode se orientar em relação ao sistema ventricular. Um outro exercício que é muito útil e um exercício que foi aperfeiçoado por Wen no laboratório do Dr. Roto e se tornou a base de muitos cursos no próprio laboratório. Uma das primeiras dissecções que a gente fazia era a exploração dos ventrículos. E é um exercício que eu recomendo. Então, vocês devem ir para o laboratório, devem pegar os seus cérebros e devem iniciar essa dissecção realizando um corte axial que passa na altura do sulco frontal inferior, aproximadamente 1 centímetro acima da porção mais posterior da fissura silviana. Então, corte nessa altura, ele retira a tampa do encéfalo e expõe o sistema ventricular lateral, expõe as partes do sistema ventricular. Especificamente, ele expõe a maior parte do corpo do sistema ventricular e expõe o corno frontal. Por que eu estou dizendo expõe o corno frontal e o corpo do sistema ventricular? Porque essas duas áreas elas têm limites bem determinados. Como a gente dizia, o limite mais anterior do sistema ventricular é o joelho do corpo caloso. Esse é o limite anterior do corno frontal. O corno frontal começa no joelho do corpo caloso e ele se estende até o forame de Moro. Então, o forame de Moro é o limite, esse plano coronal que passa no forame interventricular, é o limite posterior do corno frontal. É também o limite anterior do corpo do sistema ventricular, que se estende até uma região onde o septo pelúcido encontra o fórnix, se mistura com o esplênio, se funde nessa área. Nessa região termina corpo e inicia átrio. Muito bem. Então, esse é um exercício fundamental, explorar o sistema ventricular. A gente deve explorar o conceito dos limites desse sistema e das paredes desse sistema, porque é no relevo das paredes que muitas vezes a gente se guia na entrada ventricular. Então, o corno frontal, se a gente pensar, a estrutura que forma mais paredes no corno frontal é o corpo caloso. O corpo caloso contribui com a parede anterior, com o joelho, contribui com o assoalho, com o piso, com o seu rosto, e é o corpo do corpo caloso que a gente removeu aqui, e, portanto, o teto do corno frontal é corpo caloso. Já a parede medial é septo pelúcido, e a parede lateral, ela é proeminente. Se a gente estivesse dentro de uma sala, era uma parede que se estendia no nosso sentido tridimensionalmente e é formada pela cabeça do núcleo caudado. Já o corpo ventricular, ele tem relações bem distintas, né? Paredes bem distintas. A única coincidência é o teto. O teto do corpo também é formado pelo corpo do caloso. O assoalho do corpo não é caloso. O assoalho do corpo é formado pelo dorso do tálamo, que se estende lá dos núcleos anteriores, do tubérculo anterior do tálamo, até o pulvinar. O dorso do tálamo, ele é cruzado de medial para lateral por uma estrutura que está na esquina ou na junção da parede medial com o assoalho. Essa junção é quase como a junção de uma parede de uma sala de cirurgia, não tem quina. É uma junção arredondada, porque essa estrutura é o fórnix.
a coluna do fórnix se transforma em corpo do fórnix, que se transforma em perna do fórnix, e mais tarde vai originar a fímbria do fórnix, e é essa transição de medial para lateral que cruza o tálamo, o dorso do tálamo, determinando essa fissura oblíqua que cruza o assoalho do corpo, que é a fissura coroideia. Um reparo super importante, a gente vai falar bastante sobre ela. Então, na fissura coroideia está aderido o plexo coroide. O plexo coroide começa na fissura coroideia e o forame de Morum é uma dilatação embrionária desse espaço, que é a fissura coroideia. Então, na parede medial, na transição entre assoalho e parede medial, está o fórnix. Parede medial propriamente dita, assim como no corno frontal, é septo pelúcido. Já a parede lateral, ela tem um relevo distinto, é como a junção de uma parede lateral e do assoalho de uma casa, porque existe um ângulo, existe um sulco, existe uma quina. Essa quina talvez seja o primeiro sulco a se formar no cérebro. É o sulco de aposição de telencéfalo, caudado, com diencéfalo, tálamo, também chamado sulco tálamo estriado ou estrio talâmico, o subestrio talâmico. Nessa região se encontra corpo do caloso com dorso do tálamo. Nessa região também está a estria talâmica terminal e a lâmina fixa se apõe nessa área. E a gente vê uma veia importante que cruza essa região, que é a veia tálamo estriada, que drena fundamentalmente telencéfalo, portanto drena caudado. Na verdade, não drena nada de tálamo, é só no nome. Então, a veia tálamo estriada também passa nessa esquina entre parede lateral e assoalho do corpo do ventrículo lateral. Mas, talvez muito mais importante do que entender os relevos da parede ventricular, porque esses relevos eles podem desaparecer e efetivamente desaparecem quando a gente tem um sistema hipertensivo dentro da cavidade ventricular, o ventrículo vai perder essas saliências que a gente vê tão perfeitamente aí. Talvez o mais importante seja a gente confiar nas estruturas amigas que são as veias. As veias ependimárias, elas marcam e elas nos orientam em relação às cavidades ventriculares. Então, no corno frontal, a veia que mais chama a atenção é a veia septal anterior. A veia septal anterior, ela drena os polos frontais, ela vem de lateral para medial até um determinado ponto, onde ela toma um ramo retilíneo para passar por cima da coluna do fórnix. Esse ponto, esse ângulo, é o ângulo septal, e a gente vê ele na angiografia ou na venografia. Ele é um reparo para essa porção mais anterior do corno frontal. A gente tem ainda isso na parede medial do corno frontal. Na parede lateral a gente tem as veias caudadas anteriores. Notem que as veias caudadas anteriores, todas elas se juntam com a veia estriotalâmica. A veia tálamo estriada ou estriotalâmica se junta com a veia septal anterior, no limite mais posterior do forame de Monro, e ganha o espaço do véu interpósito. E a gente vê no corpo as veias septais médias e posteriores e as veias caudadas posteriores, além da veia ventricular inferior, que acompanha o plexo coroide nessa região. Então, quando a gente não vê relevo no sistema ventricular, a gente deve e efetivamente se ampara no relevo venoso dessa região. Então, os cortes através do ventrículo permitem que a gente examine os limites das cavidades ventriculares, que a gente entenda como são formadas essas paredes e quais as suas relações, e que a gente explore as relações venosas, tanto de uma cavidade como da outra. Então, vamos dizer que vocês aceitaram o meu conselho, pegaram o espécime, foram para o laboratório e executaram o primeiro corte axial na superfície lateral do hemisfério e efetivamente no cérebro inteiro, esperando ter aquele resultado que eu acabei de mostrar, e vocês encontram isso. De que se trata? Na verdade, a gente tem uma oportunidade quando a gente encontra essa variação anatômica. Essa variação anatômica é explicada se a gente olha a superfície superior que a gente acabou de remover. Essa superfície superior mostra
corpo do caudado com as suas estriações. Essas estriações ficam muito magnificadas quando a gente olha o sistema ventricular com endoscópio, como vocês vão ver. E nesse teto do ventrículo, às vezes a gente pega a inserção mais superior da parede medial. Então, a gente vê aqui o septo pelúcido de um lado e do outro. O que aconteceu? O septo pelúcido ele se estende lá desde a porção mais anterior, né, o joelho do corpo caloso até o esplênio, que dá origem ao fórceps menor e maior, respectivamente. Mas o que aconteceu aqui é que os folhetos do septo, que no adulto normalmente se fundem na linha média, não se encontraram, dando origem às cavidades do septo. As cavidades do septo, elas precisam ser reconhecidas. Antigamente elas foram chamadas de quinto, sexto ventrículo, mas elas efetivamente não têm cobertura de epêndima, então não é correto a gente chamar isso de cavidade ventricular. Elas também não têm o relevo habitual, principalmente o relevo venoso, que a gente espera encontrar na cavidade ventricular propriamente dita. Então elas podem ser uma fonte de desorientação cirúrgica. Quando as folhas do septo elas não se encontram na região mais anterior do corno frontal, a gente tem o chamado cavo do septo pelúcido. Quando as folhas não se encontram na região do corpo ventricular, a gente tem o cavo, também chamado cavo vero. E quando a gente tem as duas formas, a gente tem um cavo total, então existia uma falha completa na fusão das folhas do septo durante o desenvolvimento embrionário, simplesmente uma variante anatômica. Mas que pode causar confusão quando a gente está em cirurgia, quando a gente espera um achado endoscópico e a gente tem outro. Mas desde que a gente veja uma vez o cavo, a gente é capaz de reconhecer nos exames de imagem, e vocês agora vão afinar o olhar e ver que isso não é tão raro quanto a gente pensa. Vocês também podem pensar assim, a doutora Carol falou que o cavo pode ser uma fonte de desorientação cirúrgica, a gente vinha falando dos limites do sistema ventricular, e ela mencionou que o limite posterior do corpo era esse ponto onde septo, fórnix e esplênio do corpo caloso se fundem, se encontram. O que é que acontece, então, quando a gente tem um cavo? Onde é que está o limite do corpo? Não só acontece no cavo, mas acontece nas grandes e precoces hidrocefalias. Essas três estruturas não vão nunca se encontrar nem fundir. A gente tem que ter um outro marco conceitual para delimitar o fim do corpo e começo do átrio, e esse marco anatômico conceitual é um plano coronal que passa no pulvinar tálamo. Então, um plano coronal que passa no pulvinar tálamo, ele se torna o limite posterior do corpo, início do átrio, e a gente pode se orientar dessa forma. Essa coisa de limites parece uma coisa acadêmica, conceitual, mas ela é muito importante do ponto de vista prático. Eu falava para vocês do limite entre corno frontal e corpo, da relação disso com a sutura coronal. Eu falava que isso está relacionado com a transição entre corno frontal e corpo na área do forame interventricular e com o relevo dessa região. Então, se a gente entra com o ventrículo nessa cavidade, inicialmente a gente não se orienta, a gente deve lembrar que se a fissura coroideia começa no forame interventricular e a gente entra nesse plano coronal e a gente entra numa cavidade que não tem plexo coroide, provavelmente a gente está no corno frontal. Então, tranquiliza, vamos observar os outros reparos. Tem um abaulamento na parede lateral, esse é a cabeça do caudado. Tem uma veia passando ao longo, no teto do forame interventricular, a gente está no corno frontal direito. E aí a gente pode se orientar, encontrar estruturas mais familiares, como o plexo coroide, e seguir na nossa execução, seja lá o que foi que a gente veio fazer aqui dentro do ventrículo. Mas esse limite conceitual é importante. É importante também a gente se apoiar em estruturas amigas. Então, a gente entende que a sutura coronária, esse plano coronal, está na transição entre corno frontal e corpo, na altura do forame interventricular. Como é que isso ajuda a gente quando a gente faz uma entrada interhemisférica? Que a gente planeja uma entrada interhemisférica
fazendo uma craniotomia 2/3 adiante e 1/3 atrás da coronária. Por que que a gente usa esse reparo? Porque a gente apoia esse plano coronal em uma estrutura mais profunda. A gente apoia esse conhecimento para entrar na cisterna pericalosa, mergulhar nessa cisterna vertical que está entre as superfícies mediais do hemisfério. A gente faz isso separando os giros dos cíngulos. Toda a parte medial do hemisfério vai ter vascularização de córtex. Quando a gente chegar lá no fundo dessa cisterna, cujo piso é formado pelo dorso do corpo caloso, a gente já não tem mais essa vascularização. Notem que é totalmente diferente o giro do cíngulo do corpo caloso, então a gente alcançou o fundo da cisterna pericalosa. E onde é que está o nosso plano coronal exatamente aqui? A gente precisa de uma estrutura amiga, a gente precisa de uma estrutura que fale para a gente de ventrículo, e a gente tem. A gente sabe que o joelho do corpo caloso é o limite mais anterior do sistema ventricular lateral. É aqui que começa a corno frontal. E aquele plano coronal, ou forame interventricular, ele está mais ou menos 2,5 centímetros atrás do joelho do corpo caloso. Então, se eu vou fazer um acesso transcaloso para a porção anterior do ventrículo lateral ou o terceiro ventrículo, eu inicio a abertura do caloso nessa área que corresponde ao meu plano coronal lá de cima, que está correlacionado anatomicamente com outro reparo do sistema ventricular. Inicio a minha abertura nessa região e vou customizar essa abertura nos meus 2 centímetros permitidos, para não causar uma dissociação direita e esquerda, que eu necessito para expor as estruturas em tela, no caso que eu estou tratando. Então, uma vez que eu entro aí, eu vou procurar estruturas de apoio. A primeira que a gente usa, a gente já aprendeu, a fissura coroideia. Sem plexo coroide, corno frontal, com plexo coroide, corpo. Já me orientei. Já me orientei em que parte do ventrículo eu estou. Também preciso me orientar em que ventrículo eu entrei. Se eu for um cirurgião destro fazendo isso, eu posso ter uma tendência a passar para o lado esquerdo. Como é que eu sei em que ventrículo eu estou? Se a veia tálamo estriada está à direita do plexo coroide, eu estou no ventrículo lateral direito. Se eu estou vendo plexo coroide e fissura coroideia, acima desse relevo está septo. Tanto está que a veia septal anterior está passando aí. Lateral à fissura coroideia na região do corpo, eu tenho tálamo. E lateral a ele, eu tenho caudado. Então, não preciso ver tudo, mas já começo a me orientar em relação a essa região. E posso olhar as veias, que são outros reparos importantes. Então, eu sei que a veia septal anterior vai encontrar com a veia tálamo estriada no limite mais posterior do forame interventricular. Eu sei que o limite do forame interventricular, parte anterior é a coluna do fórnix, a parte posterior é o tubérculo anterior do tálamo, e a partir daí a gente tem o limite venoso do forame de Moro, porque a veia septal anterior e a veia tálamo estriada, elas podem se encontrar aqui, imediatamente atrás do tubérculo talâmico, ou em qualquer ponto ao longo do véu interpósito. Então, a gente pode ter um forame interventricular venoso, mais largo, e, portanto, oferecendo uma oportunidade mais fácil de entrar na cavidade do terceiro ventrículo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, muito bem, se a gente entra e encontra estruturas familiares, né? Mas e se a gente se depara com isso? Não estou vendo já o forame interventricular. Eu confio nas veias. Confio nas veias para entender que a veia septal anterior encontra a tálamo estriada, então imediatamente já vejo o plexo coroide, o forame interventricular é bem pequeno aqui, mas eu já me orientei, sei que estou olhando do corpo para o corno frontal. Muito bem, falamos bastante de corno frontal e corpo, vamos avançar. Eduardo me deu 1 hora, eu talvez passe um pouquinho disso, me digam quando for hora de parar. Mas Carolina, pode ficar à vontade aí, tá todo mundo aproveitando muito aí. Tá bom, obrigada, mas me sinaliza, tá bom? Eu tenho vários pontos em que a gente pode arrematar. Então, a gente explorou corno frontal e corpo. Agora, a gente quer ver átrio. Quais são os limites do átrio? Como é que eu encontro o átrio?
Se vocês aproveitaram minha sugestão e estão dissecando, podem lançar mão daquela remoção do opérculo fronto-orbital ou fronto-órbito parietal. Se a gente remove o opérculo, a gente vai ter algumas dicas olhando o opérculo temporal. De que dicas eu estou falando? Estou falando especificamente do plano temporal ou especificamente do giro de Herschel. Eu estou olhando para o giro de Herschel porque o giro de Herschel aponta para a região do átrio. E com essa segunda sinalização, eu posso realizar 3 cortes, um naquele plano que passa imediatamente atrás do pulvinado tálamo, um outro plano oblíquo que acompanha a parede medial do átrio, e um corte axial, e removendo esse triângulo de tecido, eu posso expor completamente o átrio. Notem que o átrio é uma estrutura, ela tem um pé direito, ele é uma estrutura com altura. Existe uma verticalidade no átrio que a gente não vê em outras áreas do ventrículo. Isso se deve à torção que o sistema ventricular lateral sofre quando o cérebro se dobra. O átrio, o próprio nome átrio significa hall, né? O hall ele é uma sala que dá abertura para outras salas. E esse conceito de uma sala que abre para outras salas é muito fundamental quando a gente entende o átrio anatômico, o átrio ventricular, porque ele efetivamente faz isso. Ele é uma encruzilhada, ele é um carrefour, onde todas as outras salas do sistema ventricular se abrem. Ele também é um hall no sentido que a decoração da parede do átrio, ou as estruturas anatômicas que a gente encontra nas paredes do átrio, a gente vai ver se prolongar, como uma pintura que se prolonga ao longo de uma parede, de uma sala para outra, ou um carpete que se estende de uma sala para outra. É bem assim. Então, o que é que a gente encontra na parede medial do átrio, que a gente vê bem nessa dissecção? A gente encontra 2 proeminências. A primeira delas está relacionada com o esplênio do corpo caloso, está relacionado com o fórceps maior, e a segunda, mais inferior, mais perto do assoalho, está de novo associado a um sulco completo. Não mais um sulco completo que vem da superfície basal, como é o sulco colateral. O sulco colateral é importante aqui para o átrio, a região mais posterior do sulco colateral, ele determina o aparecimento desse trígono, que é o trígono colateral, mas é o calcaraves. O calcaraves é a proeminência do sulco calcarino, que é tão profundo, tão completo, que indenta a superfície medial do átrio. Já na parede anterior do átrio, inicialmente a gente não consegue ver bem as estruturas, porque existe uma exuberância do plexo coroide, o glomo coroideu. É só quando a gente levanta o glomo coroideu que a gente entende que o hipocampo, ele termina nessa parede medial. Então, a cauda do hipocampo, do ponto de vista anatômico, apesar das fibras se continuarem, principalmente na comissura hipotalâmica, a gente vai ter uma aparente terminação anatômica do hipocampo na parede medial do átrio. Além disso, na parede medial do átrio está a perna do fórnix, ou a cruz do fórnix, e recoberto completamente pelo plexo coroide, talvez a gente veja em uma outra visão e outra dissecção, está o pulvinado tálamo, que é a região mais posterior, o traseiro mesmo do tálamo. Então, eu dizia que o átrio divide a decoração das suas paredes com a parede de outras salas, e é no átrio que outras salas se abrem. A gente já viu que o corpo do ventrículo se abre para o átrio. As outras salas que abrem para o átrio são, por exemplo, o corno temporal. E a divisão da decoração acontece com o hipocampo. Enquanto a cauda do hipocampo parece terminar na parede medial do átrio, o corpo está no limite medial do assoalho do corno temporal. E se mete, a cabeça do hipocampo se mete abaixo da região da ínsula e do central core. Outra área que se abre para o átrio e divide decoração é o corno occipital. O corno occipital merece uma menção, porque o corno occipital talvez seja a parte do sistema ventricular mais variável. Ele é variável de indivíduo para indivíduo, tem indivíduo que pode ter um corno occipital exuberante assim, outros que podem não ter mesmo, e até mesmo de um lado para o outro, a gente pode ter
um corno occipital exuberante num lado e praticamente inexistente no outro. Mas o fato é que o trígono colateral, ele se continua como decoração no piso do corno occipital, e tanto o bulbo do caloso como o calcaraves continuam da parede medial do átrio para a parede medial do corno occipital. Então, essa noção do que está na parede de que cavidade é utilizada com essa analogia com a sala e a decoração da sala ou de um hall. Bom, mas a gente está interessado agora em ver melhor o corno temporal. Eu disse a vocês que o corno temporal ele fazia essa dobradura anatômica de lateral para medial, tanto que a ponta do corno temporal ela se esconde por baixo do tecido que está nessa região. Para que a gente exponha o corno temporal completamente e a gente explore os limites dessa região, é necessário executar mais alguns cortes aqui na região ganglionar, e o primeiro deles é um corte axial que nos coloca plano com o assoalho do corpo. Quando a gente faz esse corte, a gente imediatamente expõe 2 ou 3 regiões da cápsula interna do trato motor. Então, quando a gente faz esse corte, a gente expõe o braço anterior da cápsula interna, que vai do istmo anterior, que a gente falou lá da ínsula, até o joelho do corpo caloso. Notem que o braço anterior, na sua posição central, ela está protegida do epêndima do corno frontal pela cabeça do caudado, mas ela se continua adiante no istmo, e quando ela chega no joelho do corpo caloso, ela se superficializa. Então, a cápsula interna, especialmente na área mais central de fibras, ela está muito perto do epêndima, na região do forame interventricular, e a gente também vê o braço posterior da cápsula interna, que se separa, está protegido do epêndima agora pelo tálamo, separado pelo tálamo. A gente executa mais alguns cortes. O objetivo desses cortes sagital e coronais é a gente expor a porção anterior do corno temporal, porque ele se mete, ele se curva para dentro, e com essa sequência de cortes a gente consegue expor toda a região do corno temporal. Então, eu dizia a vocês que a fissura coroidea, ela começa no forame interventricular, ela continua no corpo de medial para lateral, ela está no átrio, separando o pulvinado tálamo da perna do fórnix, e ela também está no corno temporal, separando a superfície inferior do tálamo da fímbria do fórnix. A fissura, ela se estende até o ponto coroideu, a gente vai falar do ponto coroideu daqui a pouquinho, mas a gente dizia que o relevo do corno temporal, ele é formado pelo hipocampo, pela eminência colateral, que é a continuidade do trígono colateral associado com o subcolateral da superfície basal nessa região mais lateral, e existe lá na porção mais anterior do hipocampo um recesso que passa entre o hipocampo, parcialmente entre o hipocampo e a amígdala, que é o recesso uncal. Vamos dar uma voltinha nesse espécime para a gente ver melhor essa região, porque o corno temporal, ele é uma estrutura toda interessante. Então, a gente dizia que a cabeça do hipocampo, ela está na porção mais anterior, se mete por baixo da região ganglionar, ela está associada com a amígdala, que é o verdadeiro limite anterior do corno temporal, e essas duas áreas, elas se relacionam com o unco. Se a gente olhar nessa visão, a gente está vendo o corno temporal em outro espécime, então a gente está vendo a cauda do hipocampo, o corpo do hipocampo, a cabeça do hipocampo. Notem que a superfície ventricular do hipocampo, ela tem digitações, é como se fosse uma pata felina. Então, existem umas digitações na cabeça do hipocampo, as digitações hipocampais internas, e essa pata é como que ela chuta uma bola. Talvez seja uma analogia com um clube de futebol que existe aqui em Pernambuco, que é o Esporte Clube do Recife. Então, como o símbolo deles é um leão com a bola, eu faço essa correlação sempre na minha cabeça, que a cabeça do hipocampo é a pata do leão, enquanto que a amígdala está exatamente nesse limite anterior, é a bola que o leão chuta.
esse recesso do ventrículo entre a amígdala e o hipocampo é o recesso uncal. E qual é a relação disso com o uncus? Cabeça do hipocampo está relacionada com a face posterior do uncus, amígdala com a face anterior do uncus, enquanto que o recesso uncal está relacionado com o ápice do uncus e com o plano coronal que passa adiante do tronco. Então, a gente falava sobre essa série de cortes, que ensina muito a gente sobre o sistema ventricular. A gente pode aproveitar essa série de cortes para explorar os limites das cavidades ventriculares laterais, e a gente pode aproveitar essa série de cortes para entender as paredes de cada uma dessas porções. A gente também pode entender como a gente entra em cada uma dessas porções ou usa essas porções de modo aplicado na prática cirúrgica. A gente mencionou isso para o corno frontal e para o corpo. O que é que a gente pode dizer, então, da aplicação cirúrgica desse conhecimento para o átrio? O átrio pode ser entrado por várias superfícies. Se a gente escolhe entrar no átrio pela superfície lateral do hemisfério, a gente pode fazer isso usando vários conhecimentos anatômicos. Aquele que a gente correlaciona a porção horizontal da linha temporal superior com a porção vertical dessa linha, que se aproxima da região do giro supramarginal, ou a gente pode relacionar isso com um ponto de Keene, aproximadamente 3 centímetros acima e atrás do pavilhão auricular. Todos esses reparos vão nos levar diretamente ao centro e bem superficialmente, né, provavelmente 3 centímetros de profundidade apenas, do átrio. O átrio também pode ser penetrado quando a gente está vendo a cabeça do paciente de uma região posterior, ou de uma vista posterior. E para isso a gente pode usar as fórmulas de Cushing ou a fórmula de Fraser, não importa qual a gente escolha, o fato é que a gente, em uma delas, vai entrar no átrio nesse formato, né? A gente vai entrar no átrio nessa direção, de posterior para anterior, e a visão que a gente vai ter é aproximadamente essa. A gente realizou um corte coronal para expor o átrio, como a gente veria se a gente estivesse na pontinha do catéter. Então, aqui está o bulbo do caloso espatulado, aqui tem o calcaraves. Nesse corte, nessa imagem, a gente vê bem como o calcaraves é relacionado com a profundidade do sulco calcarino, inclusive a artéria calcarina e a veia occipital interna. Então, quando a gente entra no átrio assim, de uma visão posterior para anterior, o que a gente primeiramente vê é a parede anterior do átrio. E a gente sabe que a parede anterior do átrio é formada de lateral para medial pela perna do fórnix, pelo pulvinado tálamo, que a gente não via anteriormente, e pela cauda do caudado, que agora a gente vê, porque o glômulo do plexo coroide caiu no sentido contrário. A cauda do caudado ela vai se continuar no teto do corno temporal, que se prolonga a partir dessa região e vai alcançar a amígdala. E no assoalho do átrio, a gente já sabe o que é essa proeminência, é o trígono colateral que se estende para diante como eminência colateral. A gente pode ver assim, numa visão microcirúrgica, ou a gente pode treinar a mesma visão endoscópica dessa área. Então, essa foi uma entrada endoscópica no átrio, de posterior para anterior. O que a gente está vendo é a parede anterior do átrio. Então, a gente vê aqui a cauda do hipocampo, terminando na parede anterior, a gente tem a perna do fórnix, a gente vê a fissura coroideia, a gente está vendo o pulvinado tálamo e a cauda do caudado, a gente vê as veias caudadas posteriores nessa região, a gente vê a veia coroideia inferior, a fissura coroideia praticamente está se abrindo para a gente aqui, e a gente vê a veia atrial comum, que faz parte do sistema medial, que passa pelo lado forniceal da fissura coroideia. A gente pode usar o átrio no conceito de sala, a gente pode passar dele para outras salas. Se a gente faz isso de um modo superior, a gente vai adentrar o corpo. No corpo, a gente está vendo muito bem o teto, né? Vejam que eu falei das estrias do corpo caloso. Normalmente a gente não vê isso tão bem na microcirurgia, até porque a gente entra por essa superfície, né? É a nossa visão negativa,
é o nosso ponto cego. Então, quando a gente entra nessa perspectiva, é importante a gente se acostumar. Essas são as estrias das fibras brancas do corpo caloso, do corpo caloso. A gente está vendo o septo na parede medial do corpo, a gente vê agora o dorso do tálamo e a gente começa a ver o corpo do caudado. E se a gente progredir mais anteriormente, a gente vai gradualmente migrar de uma área que é corpo e tem plexo coroide para uma área que é ausente de plexo coroide, que tem um formato triangular, que está associada ao corno frontal, e a gente vê o limite mais anterior lá, que é o joelho do corpo caloso. A gente também pode usar o átrio no conceito de antessala, que dá abertura para outras salas, para continuar inferiormente, no sentido do corno temporal. Então, a gente está vendo uma visão endoscópica do corno temporal, a gente espatulou o hipocampo, então a gente vê aqui a cabeça do hipocampo com as suas digitações, a gente vê a amígdala no limite mais anterior do corno temporal, a gente já sabe que esse espaço entre amígdala e cabeça do hipocampo é o recesso uncal. A gente consegue, inclusive, fazer correlações com a face cisternal, que a gente não está vendo, mas a gente sabe que tem a superfície anterior relacionada à amígdala, a superfície posterior do úncus relacionada à cabeça do hipocampo, ápice do úncus no mesmo plano coronal do recesso uncal, e a gente está vendo o limite medial do corno temporal, que é a fissura coroideia propriamente dita. No teto do corno temporal, a gente tem a cauda do caudado, que vai terminar, como a gente mencionou, na amígdala, e a gente tem tálamo, a porção inferior do tálamo. A gente vê a veia ventricular inferior, passando para o lado talâmico da fissura, para passar pela fissura coroideia, e a gente vê uma artéria começando o seu segmento plexal, provavelmente a artéria coroideia anterior, que termina no ponto coroideu, que é o ponto onde a veia sai do ventrículo, e o ponto onde a artéria entra, o ponto coroideu inferior, é o ponto onde a fissura coroideia, vamos dizer, termina no corno temporal. E sendo assim, de uma forma análoga ao que acontece no corno frontal, que é destituído de plexo coroide, a porção mais anterior também, o recesso uncal do corno temporal, também é destituído de plexo coroide. Então, essa dissecção sequencial, ela é útil para a gente entender todas essas coisas, ela é útil para a gente explorar a fissura coroideia, que é uma janela embriológica que permite que a gente passe do sistema ventricular para o sistema cisternal e vice-versa, não só o cirurgião, mas também a patologia. Eu acredito que é na fissura coroideia que eu desejo terminar essa exposição. Eu queria resumir que a gente explorou as relações dos ventrículos com as superfícies do cérebro, com as superfícies do crânio, da base do crânio. A gente explorou os limites e os relevos desse sistema ventricular, e a gente expôs completamente a fissura coroideia. Se a gente tiver uma oportunidade no futuro, eu posso tomar a partir daqui e continuar esse encontro. Eu queria agradecer de novo o convite, agradecer a escuta nesses tempos corridos, saber que vocês estão ouvindo é uma surpresa grata. Muito obrigada. Muito bom, Carolina. Não sei se a Leila quer comentar também, mas tá aí, Leila. Pode falar, Ibas, mas assim, eu acho que a aula foi excelente. Bom, a Carolina falou no começo da aula que qualquer um de nós poderíamos dar essa aula, mas eu acho que a gente convidou ela exatamente por isso, que a gente sabe que as aulas dela são únicas, realmente, e não tem como a gente ter uma aula como a dela, acho que ela tem algo de especial no jeito de explicar e a didática. Além disso, uma aula tão completa, na verdade, que a gente também pôde ver a anatomia do ventrículo pela endoscopia, que acho que é algo importante também, ela pôde mostrar. E eu acho que a gente poderia marcar uma outra aula para ela continuar, para a gente continuar esse tema. Acho que a anatomia dos ventrículos acaba sendo
um tema bem extenso, porque na verdade a gente acaba englobando muita anatomia, né, ao redor dos ventrículos e acaba deixando que só uma aula, o tempo não é suficiente para colocar todo o material. Estou à disposição. Com certeza, Carolina. Uma coisa legal de te ouvir também, além de toda a aula e o conteúdo que é excelente, e eu e a Leila a gente sempre aprende, posso que o Dr. Wayne também aprende vendo as suas aulas, é que você é uma inspiração para muitas garotas que querem fazer neurocirurgia, né? Você, a Leila, e a gente tem as residentes aqui vendo, a Natália, por exemplo, assistindo, acho que a Mariana estava aqui também. São inspirações, porque muitas alunas, né, ficam pensando, quero fazer neurocirurgia, será que eu faço, será que eu não faço? Então é legal ver, assim, uma pessoa de destaque que nem você e uma inspiração aí para as alunas que ficam sempre perguntando e tudo mais. Legal. Obrigado por ter participado, Carolina, e uma ideia é te trazer de novo mesmo, se você ficar à vontade. Estou à disposição. A gente escolhe uma data e a gente continua. Muito legal. Estou à disposição. E a respeito do que você falou, Dudu, eu tenho uma posição meio chauvinista em relação à neurocirurgia. Eu acho que neurocirurgia é campo feminino. Na verdade, quem está extra são vocês. Repare a delicadeza da neurocirurgia. Repare o foco da neurocirurgia. É coisa de menina. Não, mas eu também acho, mas é que elas ficam perguntando. Para fazer a craniostomia, né? Lógico que é. Mas é uma área muito bem-vinda e é legal elas verem. O professor Lazonier dizia que a perspectiva do gênero era muito interessante na neurocirurgia. O que se percebia da anatomia e mesmo das correlações era quase que complementar. Então, eu acho que a gente deve, né, se a pessoa tem esse foco, como várias áreas cirúrgicas, tem uma demanda de dedicação, tem uma demanda da vida, né, você precisa estar bem atento para as suas escolhas, mas é absolutamente factível. E se a gente olhar as mulheres em neurocirurgia, eu não me coloco nesse grupo, mas se a gente olha outras mulheres em neurocirurgia, são mulheres fenomenais pela capacidade do que elas conseguem executar. Então, se as meninas estão procurando role models, existem várias. Mas com certeza você é um deles. Isso é bondade de amigo, não conta. Também dentro da neurocirurgia, né? É uma especialidade que abre muitos campos, eu acho, né? Você consegue trabalhar dentro de diversas subespecialidades. Então, isso é uma outra possibilidade, né? Você consegue trabalhar do melhor jeito que você decidir. De fato, Leila, se a gente pensar em medicina como uma ampla área do conhecimento, assim como jornalismo, né? Os vários subsetores do jornalismo, a gente se libertar um pouco dessa medicina que é a assistência direta ao paciente, pensar a medicina numa analogia com o jornalismo, a própria medicina tem muitos campos que não são diretamente envolvidos com o paciente ou são diretamente envolvidos. E se a gente transpuser mais ainda essa correlação para a neurocirurgia, e isso acontece muito no Japão, a gente não costuma olhar, afinar o nosso olhar na neurocirurgia assim, existem muitas vertentes e muitas nuances. Neurocirurgia é um campo muito amplo. Com certeza. Fascinante mesmo. Com certeza. Posso falar uma coisa? Outro, Wayne. Claro. Oi. Carol, a gente sempre aprende alguma coisa, agora aprende até futebol, né? Olha como as mulheres estão dominando o campo, inclusive no futebol. Neurocirurgia agora foi a melhor analogia que eu ouvi até hoje. Como é que não pensei nisso? O hipocampo chutando uma bola. E a amígdala. Eu já roubou para sua... Homenagem ao Esporte Clube do Recife. Não é o meu time do coração, mas eu já fui atleta desse clube por muito tempo, então é a analogia da vida. Perfeito, sensacional. Parabéns. Obrigada, Wenzinho. Obrigada.